Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos finalizar a parte de inflamação conversando um pouco sobre glicocorticoides. Nossos objetivos nessa aula são apresentar o mecanismo de ação de glicocorticoides e abordar os usos clínicos e as reações adversas relacionadas ao uso desses fármacos. Para iniciar, eu gostaria de trazer um relato de caso que foi publicado na Revista Brasileira de Otorrinolaringologia já há vários anos, em 2001. Neste relato de caso, nós temos um paciente de 16 anos, sexo masculino, branco, que apresenta obesidade. Ele relata início do quadro cerca de 2 anos antes da admissão, quando procurou dermatologista em função de estrias vermelhas rocheadas. Concomitantemente, notou aumento progressivo do peso. Após uma detalhada e difícil anamnese, constatou-se que o paciente fazia uso indiscriminado de descongestionante nasal à base de dexametasona, numa dose diária que variava em torno de 0,5 a 0,7 mg de dexametasona há pelo menos 4 anos em função de rinite alérgica. Negava, na ocasião, o uso de quaisquer outras medicações. Ao exame físico, notamos um paciente com IMC de 31 kg por metro quadrado, então obeso, com predominante deposição centrípeta de gordura. Apresentava faces em lua cheia, pletora, pele oleosa, acne em face, dorso e tronco e estrias vermelhas rocheadas de mais de 1 centímetro de diâmetro na face interna dos braços, coxas, abdômen e dorso. Encontrava-se hipertenso, com pressão arterial de 140 por 100 milímetros de mercúrio e frequência cardíaca de 88 batimentos por minuto. Os exames laboratoriais realizados mostraram hemograma, glicose, eletrólitos e perfil lipídico normal, cortisol elevado e hormônio adrenocorticotrófico suprimido. Foi solicitado ao paciente que suspendesse o descongestionante nasal, o qual vinha fazendo uso, e orientado para que este fosse substituído por outro descongestionante sem glicocorticoide. Iniciou-se o desmame do glicocorticoide tópico, prescrevendo dexametasona via oral na dose de 0,5 mg em dias alternados. O paciente foi orientado a dobrar a dose da medicação em situações de estresse, fosse este desencadeado por esforço físico intenso ou doença. Passados 30 dias, o paciente retornou à consulta ainda hipertenso, porém 3,5 kg mais magro e queixando-se de cansaço e tonteiras no início do desmame, sintomas que progressivamente desapareceram. Optou-se por prosseguir o esquema de retirada da dexametasona, a qual foi definitivamente suspensa 3 meses após a primeira consulta. Nessa ocasião, o paciente já encontrava-se normotenso, havia emagrecido 10 quilos e evoluiu com importante melhora do humor, da acne, oleosidade da pele e as estrias tornaram-se mais claras e mais estreitas. Exames laboratoriais repetidos nessa ocasião mostraram cortisol e ACTH normalizados. Então eu pergunto para vocês, né? Quais sinais clínicos correlacionam-se com o uso crônico de glicocorticoides? Vários sinais foram apresentados durante o problema. Quais são aqueles que se correlacionam com o uso dos corticoides? Segunda, por que o paciente apresentava ACTH reduzido? Terceira, por que a retirada da dexametasona não ocorreu de forma mais abrupta, uma vez que ela causava tantos efeitos deletérios? Se estava fazendo tanto mal, por que não retirar logo? A dexametasona é um glicocorticoide potente. Não seria viável utilizar um fármaco menos potente? Um outro glicocorticoide, porém menos potente? E quinto, qual o mecanismo de ação dos glicocorticoides? Como eles podem induzir tal variedade de efeitos, conforme foi descrito para esse paciente?
Os glicocorticoides são substâncias endógenas que têm um efeito importante sobre o metabolismo intermediário, então de carboidratos, lipídios e proteínas, e também na resposta ao estresse, inclusive na resposta imune. Essas substâncias são produzidas pelo córtex da glândula adrenal, que também produz mineralocorticoides como a aldosterona, que são importantes para o equilíbrio hidroeletrolítico, então do sódio e do potássio, por exemplo, e também pela produção de hormônios sexuais, né, andrógenos e estrógenos. Vale a pena lembrar também que a medula da glândula adrenal é responsável pela produção de adrenalina e noradrenalina. A importância de chamar atenção para a produção de glicocorticoides, mineralocorticoides e hormônios sexuais pelo córtex da glândula adrenal é porque quimicamente eles são muito semelhantes. Tanto que os glicocorticoides e mineralocorticoides muitas vezes são chamados conjuntamente de corticosteroides. Os glicocorticoides endógenos, como o cortisol, são produzidos a partir do colesterol, um lipídio presente nas membranas. Observem a semelhança estrutural, uma vez que o grupo característico, né, de anéis de carbono presentes no colesterol também estão presentes no cortisol. Mas vale a pena ressaltar que eles também estão presentes na aldosterona, né? Há uma semelhança muito grande entre a aldosterona e o cortisol endógeno, e ainda estão presentes nos hormônios sexuais, tanto na testosterona quanto no estradiol. Isso significa que alguns efeitos produzidos pelos glicocorticoides, né, podem ter relações com os mineralocorticoides, por exemplo, dada a semelhança estrutural. Nesse slide eu mostro para vocês a estrutura química do cortisol e de substâncias exógenas que são usadas como fármacos, né? Os glicocorticoides sintéticos como a dexametasona, a prednisolona e a budesonida. Observem a semelhança estrutural, de forma que é possível afirmar que os glicocorticoides sintéticos produzem os mesmos efeitos que o cortisol, que é um glicocorticoide endógeno. Além disso, vale a pena ressaltar como ocorre a síntese e a liberação do cortisol, né, o glicocorticoide endógeno. Essa síntese, né, é feita pela glândula adrenal, como nós colocamos, mas ela pode ser induzida, por exemplo, mediante o estresse, que vai levar a produção de CRH, né, o fator de liberação da corticotrofina pelo hipotálamo. Essa produção de CRH vai estimular a hipófise a produzir o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que por sua vez vai estimular a glândula adrenal a produzir cortisol, né? E esse é o conhecido eixo HHA, hipotálamo, hipófise e adrenal. E o cortisol é extremamente importante, uma vez que ele vai mexer com o metabolismo de praticamente todas as biomoléculas. Vai ter uma participação importante na resposta ao estresse, na função no sistema nervoso central e também na resposta imune. É tão relevante o papel dos corticoides que eles podem modular em torno de 10 a 20% dos genes nas células. Então, é um percentual muito alto de modulação de genes, de forma que os glicocorticoides são importantes para a manutenção da vida como um todo. E nós vamos estudar os glicocorticoides principalmente na perspectiva, né, do seu efeito anti-inflamatório potente. Vale ressaltar ainda, né, que o cortisol produzido endogenamente pode regular a sua própria liberação, de forma que há um mecanismo de feedback negativo. A liberação do cortisol inibe a liberação da
do ACTH. Tá? Esse mecanismo de feedback negativo ocorre não só com o cortisol endógeno, mas também com os glicocorticoides sintéticos que são administrados na forma de fármacos. Né? Então, quando a gente faz a administração de um glicocorticoide sintético, como fármaco, este glicocorticoide pode diminuir a produção do cortisol endógeno. É por isso que quando o tratamento com glicocorticoides vai ser interrompido, esse tratamento precisa ser interrompido de forma gradativa, com redução gradual da dose, o que se chama, né, na área da farmácia, de desmame farmacológico, que é essa redução gradual da dose, para permitir, né, que o eixo HHA volte a funcionar e que a gente tenha gradativamente a retomada da produção do cortisol endógeno, do glicocorticoide endógeno. Os glicocorticoides têm várias formas de atuação, mas é importante, né, ressaltar que os glicocorticoides atuam modulando a transcrição de proteínas, porque eles se ligam lá no DNA. Só que essa ligação dos glicocorticoides ao DNA é antecedida por uma ligação a proteínas citoplasmáticas. Um exemplo de proteínas citoplasmáticas são as heat shock proteins, ou proteínas de choque térmico, como a HSP90. Então, ela tem um domínio de ligação ao glicocorticoide, né? Aqui denominado esteroide, tá? E essa ligação faz com que haja uma dissociação da parte HSP dessa proteína, consequentemente permitindo que essa proteína restante seja translocada para o núcleo. Então, para explicar o mecanismo de ação dos glicocorticoides, né, nós vamos utilizar esse esquema que tenta representar uma célula e seu núcleo. Então, os glicocorticoides são substâncias muito semelhantes ao colesterol. Ultrapassar a membrana plasmática não é um problema para essas substâncias, eles fazem essa travessia e no citoplasma se associam com os receptores de glicocorticoides. Eu mostrei como exemplo as heat shock proteins. Uma vez que o glicocorticoide se associa aos receptores citoplasmáticos, ocorre a dimerização, ou seja, a associação de dois complexos glicocorticoide receptor. E essa dimerização, esse homodímero, vai ser translocado para o núcleo, onde ele vai se ligar em sítios específicos no DNA. E essa ligação vai modular a transcrição do RNA mensageiro, que consequentemente vai permitir a produção de novas proteínas, que vão representar proteínas que vão responder a esse glicocorticoide, a esse esteroide. Então, no contexto da resposta inflamatória, os glicocorticoides podem levar à produção de novas proteínas e algumas dessas proteínas têm ação anti-inflamatória. Um exemplo dessas proteínas é a anexina 1. Os glicocorticoides têm vários efeitos na resposta inflamatória, e muitos desses efeitos são causados pela anexina 1. A anexina 1, por exemplo, inibe a fosfolipase A2. Só de inibir a fosfolipase A2, a anexina 1 já representaria um mecanismo de ação dos glicocorticoides que faria com que eles tivessem um efeito anti-inflamatório mais proeminente que os AINES, que inibem apenas a ciclooxigenase. A anexina 1 inibiria a via de síntese uma etapa antes, na fosfolipase A2, impedindo inclusive a formação dos leucotrienos e não só das prostaglandinas, prostaciclina e tromboxano. Além disso, além de inibir a fosfolipase A2, a anexina 1 inibe a expressão de ciclooxigenase 2 e de inóis. A inóis e a ciclooxigenase 2 têm características semelhantes, elas são consideradas enzimas induzíveis.
Tá? A COX-2 nós já caracterizamos bem, aí nós óxido nítrico sintase induzível ou induzida, que vai produzir grandes quantidades de NO, que é um radical livre, uma espécie reativa de nitrogênio. Tá? Importante para lesão ao patógeno, mas também importante para induzir lesão nos componentes do próprio organismo. Tá? A anexina 1 vai estimular a liberação da interleucina 10, e a interleucina 10 é uma citocina anti-inflamatória. Tá? A anexina 1 vai inibir a migração leucocitária, porque ela também tem efeitos sobre as moléculas de adesão, diminuindo a expressão das moléculas de adesão, e a anexina 1 vai induzir a apoptose de células inflamatórias, como neutrófilos. A apoptose de neutrófilos, para vocês terem uma dimensão da importância desse efeito, é um primeiro sinal de que a resposta inflamatória está começando a ser resolvida. Então, são vários efeitos para a anexina 1 que caracteriza a sua ação anti-inflamatória, como parte dos mecanismos de ação anti-inflamatório dos glicocorticoides. Então, até agora, eu mencionei para vocês que os glicocorticoides podem produzir o seu efeito anti-inflamatório por aumentar a expressão de proteínas anti-inflamatórias, como a anexina 1. Né? Esse efeito é um efeito chamado de transativação. Né? Como é que funciona isso? A gente tem lá no DNA, né, um local onde a gente tem a ligação dos glicocorticoides, que é chamado de elemento de resposta ao glicocorticoide. Tá? Esse elemento de resposta ao glicocorticoide está associado à modulação da transcrição de proteínas. TM aqui seria maquinaria de transcrição, a maquinaria ou sistema de proteínas responsáveis pela transcrição do RNA mensageiro, na verdade. Então, a ligação dos glicocorticoides no sítio no elemento de resposta ao glicocorticoide, levaria a uma estimulação da transcrição de RNA mensageiro, por exemplo, para a anexina 1. Esse é o mecanismo chamado de transativação. Mas também pode ocorrer transrepressão, porque muitas vezes no núcleo nós temos fatores de transcrição que estão estimulando a transcrição do RNA mensageiro, por exemplo, para COX-2, por exemplo, para INOS. Né? Então, a ligação do glicocorticoide agora em elementos negativos de resposta, né? A ligação do glicocorticoide nesses elementos liberariam fatores de transcrição que deixariam de estimular a transcrição de RNA mensageiro, ou seja, diminuindo, percebam que a seta é mais fininha, né? Então diminuindo a expressão de RNA mensageiro, que vai diminuir a expressão de proteínas como COX-2 e INOS, que tem efeito pró-inflamatório. Então, os glicocorticoides também podem reduzir a expressão de proteínas pró-inflamatórias e não só aumentar a expressão de proteínas anti-inflamatórias. Então, nesse sentido, né, nós temos mecanismos de ação complementares aí dos glicocorticoides. Um mecanismo de ação importante, né, inclui a modulação de uma via de sinalização intracelular. Essa via de sinalização intracelular, né, é uma via são várias vias, na verdade, eu estou mostrando apenas uma via para vocês, que é a via do NF-κB, o fator nuclear κB. O fator nuclear κB é um fator que geralmente está inibido no citoplasma por uma proteína que é chamada de proteína inibitória κB. Mas quando a gente tem o quadro inflamatório e a ativação de determinados receptores, né, vai ocorrer a fosforilação da IκB, perdendo seu efeito sobre o NF-κB e permitindo que o NF-κB possa se translocar para o núcleo e se ligar no DNA em sítios específicos, onde ele estimula a transcrição de RNA mensageiro para proteínas
pró-inflamatórias. Essas proteínas podem ser COX-2 também, podem ser inóis, pode ser citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, a interleucina 1-beta e várias outras citocinas. Esse é só um mecanismo, né, que está envolvido nas vias de sinalização que levam ao aumento da expressão de proteínas pró-inflamatórias. Mas o que os glicocorticoides têm a ver com esse mecanismo? Os glicocorticoides naturalmente podem atravessar a membrana plasmática, se associar com os receptores citoplasmáticos e formar os dímeros, e esses dímeros têm alguns efeitos. Um primeiro efeito é aumentar a expressão da proteína inibitória κB. Então, com isso, ela teria um maior efeito em manter o NF-κB no citoplasma, impedindo a sua translocação. Mas um segundo efeito dos glicocorticoides é se ligar no mesmo sítio que o NF-κB, impedindo a ligação do NF-κB. De um jeito ou de outro, né, os glicocorticoides vão então diminuir a ação ou a translocação do NF-κB, consequentemente diminuindo a transcrição de RNA mensageiro e de proteínas inflamatórias que era causada por essa via de sinalização intracelular. Então, estou explicando para vocês mais um outro mecanismo pelo qual os glicocorticoides inibem a expressão de proteínas pró-inflamatórias, com o exemplo do fator de necrose, do fator nuclear κB. O efeito sobre o NF-κB também pode ser demonstrado nessa figura, né, no qual nós temos aqui o NF-κB representado como P65 e P50, ligado no seu sítio regulador de transcrição gênica, que está estimulando a maquinaria de transcrição para expressar RNA mensageiro de proteínas pró-inflamatórias. E os glicocorticoides impediriam a ligação, né, do NF-κB, impedindo então o seu efeito sobre a estimulação da transcrição de RNA mensageiro de proteínas pró-inflamatórias. Tá? Existem outras vias de sinalização, vários outros mecanismos, dentre eles a gente tem a via da FOS e da JAM, tá? Também são fatores de transcrição que estimulam a produção de proteínas que têm efeito pró-inflamatório e a sua ação pode ser diminuída pelos glicocorticoides. Percebam que a seta aqui é mais fina do que no início. Então, na presença dos glicocorticoides, a gente tem a redução da transcrição de RNA mensageiro para proteínas pró-inflamatórias. Isso justifica porque os glicocorticoides podem diminuir a expressão de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 1, TNF-alfa e várias outras citocinas, e também complementa, né, a inibição sobre COX-2, inóis e várias outras proteínas que também são estimuladas por vias como a do NF-κB. Bem, do ponto de vista clínico, nós temos vários fármacos que são glicocorticoides sintéticos. Alguns deles são bem conhecidos, como a betametasona, dexametasona, né, e a prednisolona, são bastante conhecidos. Tá? Esses fármacos podem ser divididos de acordo com a sua duração de ação, em ação curta, intermediária ou longa. Então, nós teríamos a prednisona, prednisolona com ação curta, tá? A triancinolona ou a parametasona com ação intermediária e a betametasona e a dexametasona com ação longa. É interessante que o efeito anti-inflamatório dessas substâncias varia, né? Considerando a hidrocortisona como 1, nós temos um efeito anti-inflamatório 4 a 5 vezes maior para prednisona, prednisolona e que pode ser em torno de 30 vezes maior para a dexametasona. Então, o fármaco de ação longa tem maior efeito anti-inflamatório quando comparado à hidrocortisona. Tá? Também é importante a relação do efeito tópico, porque os glicocorticoides podem ser utilizados topicamente, né? Então, por exemplo, a betametasona e a dexametasona têm 10 vezes maior efeito por via tópica do que a hidrocortisona.
E ainda nós temos efeitos como a retenção de sódio. Essa retenção de sódio pode ser causada por um efeito semelhante ao mineralocorticoide, um efeito semelhante ao da aldosterona. E esse efeito ele é mais observado com a hidrocortisona, cortisona, até a prednisona e a prednisolona podem produzir um pouco esse efeito. Porém, os fármacos como betametasona e dexametasona não têm efeito retentor de sódio. Ainda, nós temos a dose oral desses fármacos, que é 20 mg para a hidrocortisona e que pode ser reduzida para 0,6 a 0,75 mg para a betametasona. Então, eu posso dizer que os fármacos de ação mais longa têm maior efeito anti-inflamatório com uma menor dose a ser utilizada na clínica, ou seja, eles têm maior eficácia clínica. Tá? E esses fármacos podem ser usados por várias vias de administração, né? Desde oral, injetável, até vias tópicas, sendo que os fármacos de ação mais longa têm maior efeito após a aplicação tópica. Os glicocorticoides sintéticos têm vários usos terapêuticos. Eles podem ser utilizados para tratar condições como a osteoartrite, né, por via sistêmica ou injeção intraarticular, a asma brônquica por via sistêmica ou em aerosol, e aerosol traz grandes vantagens por diminuir a dose e a exposição sistêmica, né, aos glicocorticoides, em vários tipos de doença de pele, tanto por via sistêmica quanto por via tópica, em várias doenças que são consideradas autoimunes, como a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso e a doença de Crohn, que é uma doença intestinal grave, tá? E até para produzir um efeito imunossupressor. Os glicocorticoides têm um efeito imunossupressor característico que pode ser útil, por exemplo, para prevenir a rejeição a um transplante de órgão. Por exemplo, tá? Durante um transplante de órgão se faz a administração de um glicocorticoide, geralmente prednisolona ou prednisona. Tá? Além disso, os glicocorticoides podem ser utilizados para tratar a insuficiência adrenal quando a glândula adrenal não está produzindo cortisol adequadamente. A gente pode substituir esse cortisol endógeno pelo cortisol exógeno sintético. Tá? Porém, embora tenha vários usos terapêuticos, e embora os glicocorticoides no contexto da inflamação sejam os melhores anti-inflamatórios disponíveis terapeuticamente, a terapia com os glicocorticoides ela é reservada apenas para os casos onde se tem eficácia comprovada e quando não tem outra alternativa com fármacos que são mais inócuos. Quando os AINES não funcionam, quando os antihistamínicos não funcionam, ou outras alternativas terapêuticas, né, não funcionam, se faz o uso da terapia com glicocorticoides. Então, o uso de glicocorticoides precisa ser bastante restringido. Como fármacos bastante lipossolúveis, né, os glicocorticoides são usados por várias vias de administração. Tá? E essas vias, embora a gente tenha a via oral, intramuscular, endovenosa, o uso tópico dos glicocorticoides é interessante porque ele vai determinar menor exposição sistêmica e então menos reações adversas sistêmicas. Né? Então tem vários usos, né? Por exemplo, o uso oftálmico ou oftalmológico dos glicocorticoides. Tá? Então, quando for possível usar topicamente ou usar por aerosol, tá? É melhor. Geralmente esse tipo de uso se tem um uso um pouco mais prolongado dos glicocorticoides. Por exposição sistêmica, o uso deve ser o mínimo possível. E isso tudo, esse cuidado vem do fato de que os glicocorticoides podem causar uma série de efeitos indesejados.
né? Doses moderadas de glicocorticoides por até uma semana podem produzir supressão do eixo HHA, então tem aquela questão do desmame farmacológico, pode aumentar a vulnerabilidade do paciente a infecções pelo efeito imunossupressor dos glicocorticoides, pode causar supressão do crescimento e equilíbrio negativo do nitrogênio, isso porque os glicocorticoides causam degradação de proteínas musculares, tá? E comprometendo então o crescimento. Podem agravar ou fazer surgir a úlcera péptica, podem produzir efeitos centrais pronunciados como euforia, insônia, nervosismo, né? Além de que o cortisol, por exemplo, é um fator importante na fisiopatologia de doenças como a depressão, tá? Os glicocorticoides causam retenção de líquido, então eles causam edema, causam hipocalcemia, causam hiperglicemia, tá? Porque eles modulam o metabolismo dos carboidratos, tá? Levando à hiperglicemia, tá? Aumento, né, da glicemia. Os glicocorticoides podem causar problemas musculares, como miopatia, problemas ósseos, como osteoporose, né, por estimular a atividade dos osteoclastos e inibir a atividade dos osteoblastos, podem levar ao desenvolvimento de catarata ou de glaucoma por aumentar a pressão intraocular e podem causar vários outros efeitos, tá? Inclusive o que está sendo chamado aqui de aparência cushoide. Essa questão da aparência cushoide, né, está relacionado com a síndrome de Cushing, né? A síndrome de Cushing é uma condição causada pelo excesso de cortisol, né? Pode ser por causa de tumor na glândula adrenal ou outra condição que aumenta a liberação de cortisol. Então, na síndrome de Cushing, o paciente tem toda uma caracterização em relação aos glicocorticoides, né? Tem hipertensão, tem enfraquecimento da pele, braços e pernas finas por causa do equilíbrio negativo do nitrogênio, aumento de gordura abdominal, né? Ou na corcova de búfalo, né? Que é o efeito dos glicocorticoides sobre os lipídios. Pacientes que usam glicocorticoides geralmente ganham peso, né? E pode causar uma série de outros efeitos, como a osteoporose e o aumento da suscetibilidade a infecções, né? Isso tudo está presente no paciente com síndrome de Cushing e pode ser observado com o uso clínico dos corticoides. Por favor, atentem ao fato de que eu não estou dizendo que os glicocorticoides causam síndrome de Cushing, mas eu estou dizendo que os glicocorticoides podem causar efeitos que se assemelham aos da síndrome de Cushing, porque na síndrome de Cushing nós temos um excesso de um glicocorticoide endógeno, que é o cortisol. Por todas essas razões, o uso de glicocorticoides precisa ser muito bem controlado e evitado o máximo possível. Então, antes de se optar pela terapia com glicocorticoides, né, a gente tem que prestar atenção nas outras manobras terapêuticas. Se eu tenho um quadro infeccioso, eu posso usar anti-inflamatórios não esteroidais associados a antibióticos, né? Se eu consigo tratar com esses fármacos, eu não devo usar glicocorticoides. Se tem urticária, rinite alérgica e eu consigo tratar com antihistamínicos, eu não devo usar os glicocorticoides. Paciente com artrite reumatoide geralmente utiliza AINES para controlar a dor e utiliza fármacos que são agentes modificadores de doenças reumáticas, como o metotrexato, tá? Que vai mexer na parte imune da doença. Tá? Então, vai produzir uma diminuição da progressão da doença nesse paciente. Tá? Então, se eu consigo tratar com esses fármacos, eu devo evitar o uso dos glicocorticoides. Dessa forma, é muito importante a gente ter em mente que
embora os glicocorticoides tenham um ótimo efeito, um potente efeito anti-inflamatório, o seu uso deve ser restringido para condições onde a gente não consegue tratar com outros fármacos. Então, um paciente que usa glicocorticoides, por exemplo, é o paciente que tem doença de Crohn, ou o paciente que tem colite ulcerativa, ou até o paciente que tem artrite reumatoide, mas só no momento de crise e não cronicamente, porque doses em torno de mais de uma semana ou até uma semana já podem causar vários efeitos indesejados. Então, são fármacos que quanto menos a gente usar, melhor vai ser para o paciente. Ok? Bom, espero que vocês possam ter aproveitado, porque aqui a gente encerra as videoaulas da parte de inflamação.